estamos começando a segunda temporada do podcast de arquitetura corporativa aqui pelo Clube Casa e o patrocinador é Ecofon. E hoje a gente tem um tema muito legal, eu particularmente gosto bastante por ter participado também dessa mostra. Direto quando eu estou nos eventos as pessoas me param para perguntar como que foi, porque a curiosidade é muito assim, como que funciona, como que é os bastidores, né? A gente vê muitas matérias assim falando sobre tendências, o que a pessoa pensou no projeto, mas a curiosidade maior pelo menos das pessoas que me perguntam é como que funciona, como que consegue participar, né? A gente está falando da Casa Cor. Casa Cor, maior mostra que tem da América Latina. A gente está falando, é uma empresa ali por trás. Como que funciona a organização, né, de uma mostra tão grande como essa, que não é só aqui no Brasil, ela tem no exterior também, tem em outros países. Então eu trouxe a principal pessoa aqui para conseguir tirar todas as dúvidas, que é o diretor de operação da Casa Cor, o Darlan. Queria agradecer muito pela sua presença aqui. Eu sei que você está com a agenda disputada, que já começaram as obras da Casa Cor São Paulo. E queria te agradecer e contar um pouco, né? Se você se apresentar aí, quanto tempo você está aí na Casa Cor, o que você faz lá dentro. Bom, antes de mais nada, para mim é uma satisfação, Bruno. Principalmente pelo tema que vocês trazem. Eu acho que a gente é carente de informações sobre arquitetura corporativa, então eu acho isso muito bacana vocês abrirem esse espaço. Bem, eu estou hoje como diretor de operações, mas eu comecei em Casa Cor há 10 anos atrás, como o arquiteto que iria montar o master plan daquela edição de 2015 e comandar a obra, né? A obra de montagem e a desmontagem do evento. Então, ao longo desses 10 anos, né, nós implantamos também um programa de sustentabilidade, do qual eu fui responsável por essa implantação, e hoje a gente consegue colher, digamos assim, os frutos de tudo isso, né? Darlan, como a gente está falando de Casa Cor, só para as pessoas entenderem o tamanho de Casa Cor, né? Porque a gente está aqui em São Paulo, né? A gravação aqui, a gente está fazendo a gravação em São Paulo, mas a Casa Cor é no Brasil inteiro, tem outras unidades fora do Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu, né? Porque Casa Cor, antes era uma casa, né? Até onde que eu conheço a história, né? E hoje tomou uma proporção absurda, né? É a maior mostra de decoração da América Latina, né? Sim, a gente envolve a arquitetura, a decoração e o paisagismo, né? Então essas três vertentes elas são contempladas e a gente colocou mais uma camada nesses últimos anos, que foi a arte. A gente começou a trazer mais elementos da arte para conviver com todo esse caldeirão que envolve arquitetura, envolve morar. Desculpa te cortar, não, claro. Mas na verdade tiveram também outras edições que não ficou só no residencial, né? Teve hotelaria. Isso. Né? Vocês sempre estão mexendo assim Ao longo dos... Bom, vamos falar inicialmente da Casa Cor. Ela começou lá em 1987. Eu acho que tinha a figura de duas visionárias e idealizadoras de tudo isso, que foi a Yolanda Figueiredo e a Angélica Rueda. Foram duas pessoas que começaram esse movimento. Na época, um casarão na Rua Dinamarca, nos Jardins. E aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Uns 20 e poucos ambientes, na realidade, reunindo, digamos, as pessoas que na época trabalhavam com decoração. Tá. Uma decoração, digamos, mais no estilo francês, numa coisa mais de ambientação dos espaços, muito tecido, mas era um palco que se precisava para que essas pessoas pudessem mostrar o seu trabalho. Então, tudo começou dessa forma. Foi inspirada numa mostra chamada Casa Foa, que acontecia desde 1985 em Buenos Aires, na Argentina. Sim. Uma delas era a Argentina, e ela visualizou essa mostra e disse, nossa,
podemos levar isso para o O Brasil. Brasil tem um grande potencial. Exatamente. Né? Então, nasceu dessa forma a Casa Cor, e aí nós estamos chegando agora aos 38 anos, né? De sucesso. Então... Que legal. Eu não sabia desse início aí, interessante. Sim. Ao longo desses anos, a Casa Cor ela foi itinerante, elas sempre buscavam casas naquele estilo para que os ambientes fossem editados e montados. Isso começou a tomar corpo, começou a chamar a atenção do mercado. Desde o início foi percebido que era uma grande plataforma de conexões, né? Então também passou por alguns outros donos, porque elas venderam para um banco, depois foi vendido para outro empresário, enfim, ela foi passando um pouco e evoluindo, inclusive com o que você colocou, gerando marcas que vinham dar foco a Casa Hotel, Casa Kids, eventos que envolviam também gastronomia, Casa Office. Então houveram essas variações da marca, a coisa começou a se tornar muito grande, atrativa também. E em 2015, que foi quando eu cheguei, foi quando o grupo assumiu totalmente a Casa Cor como único dono. Então foi feita toda uma reestruturação da marca, de enquadramento para que a gente pudesse trazer um pouco mais de brasilidade, inclusive evidenciando... Isso deu para perceber. Perfeito. E evidenciando o design brasileiro, Sim. Que era tão importante, tão latente, estava cada vez criando mais espaço no mercado internacional, e foi uma maneira da gente criar essa nova rota para a marca, e que a gente acredita... E era um movimento também que, em paralelo, você observava lá em Milão, né, de designers brasileiros cada vez mais em ascensão. Exatamente. E vocês foram fazendo esse trabalho aqui e na muitas Casa vezes Cor, eles tinham pouco espaço no Brasil. Sim. Então eu acho que a gente trouxe isso, e óbvio, Casa Cor São Paulo, com a matriz, ela ecoa para as franquias. Então nós temos 19 franquias, se eu não me engano, tá? Porque isso pode mudar, né? E oscila um pouco, mas nós estamos nas principais capitais brasileiras e algumas cidades do interior também. Então, só para as pessoas entenderem, São Paulo vocês chamam de matriz, né? E as outras unidades que tem em outros estados do Brasil e no exterior são as franquias. São franquias, exatamente. A flagship é aqui em São Paulo, e a gente tem os franqueados, né? Que são pessoas também do mercado, que entendem desse negócio. Tem alguns que têm muitos anos, franquias como o Rio de Janeiro, por exemplo, que é bastante longeva, ela quase começou junto com a de São Paulo. Então, além disso, a gente tem aqui na América do Sul o Peru e a Bolívia. E agora a mais nova franquia que está chegando é a Costa Rica, na América Central. Legal, interessante. E você estava comentando aí sobre o início, né? Ser uma casa, e foi tomando uma outra proporção. Hoje, você comentou que eram uns 20 e poucos ambientes, né? Sim. Hoje a gente está falando de São Paulo, arredondando para quase 80, né? 75, quase 80 ambientes. Então, multiplicou por 4 aí praticamente. E fisicamente, hoje, acho que não tem uma casa aqui em São Paulo que né? Pode ser até que exista, mas eu desconheço, né? Uma mansão desse tamanho. Nossa querida, uma das curadoras, que é a Cris Ferraz, ela disse: ninguém quer ter uma obra da Casa Cor como vizinho. Então, assim, desde quando a gente passou uma temporada de 14 anos no Jockey Club, eu acho que alguns vão lembrar, a gente precisava de muito espaço para fazer uma obra naquela dimensão, porque eram ambientes que tiveram edições que chegaram a 120. Óbvio que a gente encontrou um número, como você falou, em torno de 65, 75, no máximo 80. Entende-se que é um bom tamanho para São Paulo, e a gente precisa ter em torno de 10 mil metros quadrados para montar uma amostra desse porte. É muita coisa. Onde a gente consegue ter construções, paisagismo, né, jardim e os ambientes de interior. É um espaço muito grande. Sim, e se você considerar que
a operação tem que acontecer com depósitos, com espaço para resíduos, com espaço para que as pessoas que trabalham para a mostra, para o batalhão de pessoas de segurança, limpeza e tudo, também tenham o seu espaço devido. Então, a gente tem que ter um espaço até maior. Eu que presenciei, né, porque eu participei 2023, 2024... Tem momentos ali da entrega ali, não sei em números, mas acho que mais de 1.000 operários ali, né? Pessoas trabalhando ao mesmo tempo, é muita gente fora segurança. Você tem a equipe sua, né? Que fica fazendo fiscalização, segurança de trabalho. Tem toda a logística, né? A quantidade de caminhões que chega, então tem que... Sim. É um estudo bem completo, não é tão simples assim, né? Não é tão simples, é um quebra-cabeça. Você falou aí, nós chegamos a ter por edição 4.000 pessoas, 4.000 operários. 4.000? Sim. E eu achando que 1.000 era... que foi minha conta aqui no mesmo dia, a gente pode ter 600 a 800 pessoas no mesmo dia, mas ao longo da montagem chega de 3 a 4 mil, depende da edição. É muita gente para nós controlarmos, para darmos a segurança devida, para essas pessoas nos ajudarem também a tudo aquilo acontecer, porque os ambientes eles são próximos e conectados, né? Então, uma obra às vezes incomoda a outra, interfere a outra, e nós temos que fazer tudo isso acontecer de forma harmônica para todos os visitantes encontrarem a beleza que encontram depois. Que as pessoas não enxergam, né? Que a gente está trazendo aqui, porque as pessoas geralmente vão visitar a Casa Cor, né? Agora, mesmo. Esses bastidores por trás... E assim, quando eu recebi a notícia o ano passado que vocês iriam fazer na Barra Funda ali, né? No Parque da Água Branca. Para mim foi um achado aquele local, né? Porque é maravilhoso. O Jockey foi um período ali que fez bastante sucesso, né? Casa Cor, que é aqueles casarões ali do Jockey. E eu achei que remeteu também um pouco aquela nostalgia, né? Voltou, parece que no tempo. Eu achei sensacional esse local que vocês encontraram, que agora ainda não estão na fase aí de construção. Provavelmente quando o podcast for ao ar aí já deve estar pronto para visitação. Para nós foi um achado, um local como aquele. Eu vejo um parque de muitas possibilidades. É um parque que está muito ligado à memória afetiva de muita gente. Sim. Que visitou quando criança, que brincava com as galinhas que ficavam soltas na época. Ele é um parque que tem 62 prédios. Nossa! Distribuídos no... Eu não conheci todos eles. Então, hoje ele é um parque que é tombado nas instâncias estadual e municipal. Tá. Além de ter o tombamento também de meio ambiente. Tá então, para nós é uma preciosidade. A gente tem todo o cuidado de poder estar ali dentro. Eu acho que é uma oportunidade para a gente reviver um pouco o que você colocou, de trazer a natureza para perto da arquitetura, dos ambientes, e que tem tudo a ver com o nosso tema do ano. Eu acho que faz um resgate a esse bom convívio, né, da arquitetura com a natureza. Sim. Mas isso garantindo todo o respeito que a gente precisa àqueles 2 prédios que nós vamos usar ali principalmente. Que esse é um outro desafio de vocês, né? Porque vocês precisam ficar de olho ali o que está acontecendo. Porque às vezes não é nem por exemplo, o arquiteto, o designer que está desenvolvendo o ambiente, às vezes ele não está ali no local, e é um prestador, às vezes, que não está instruído, que não sabe que não pode mexer ali. Então aí vem o papel de vocês de ficar de olho em tudo que está acontecendo. Olha, né? Temos muitos que são disciplinados também. Sim. A gente tem uma ação que nós fazemos, que é o primeiro dia de obra de um funcionário. Essa pessoa passa por um pequeno treinamento conosco. A gente chama de integração, mas é uma forma da gente falar um pouco sobre saúde e segurança no trabalho, sobre o que a gente espera dele ali naquele site de produção, um pouco do código de conduta da Casa Cor.
que a gente leva também, e levamos essa questão da sustentabilidade, que é exatamente a triagem do material que vai sair de cada obra daquela. Então ali também é um momento onde a gente fala sobre patrimônio e a gente diz a ele quais são as regras de estar num ambiente Legal. como aquele. Então é uma maneira da gente já amenizar muito desses problemas. E óbvio que aí entra a nossa equipe de produção para relembrá-los. Sim. Né? Não, já que você tocou nesse assunto da sustentabilidade, eu sei que é um assunto que você tomou à frente lá, né? Que fica sob sua responsabilidade. E eu já vi bastante pessoas até comentando, é uma pena, vai desmontar, né? E o que é feito. Às vezes muitas pessoas não sabem que vocês têm esse trabalho aí por trás da sustentabilidade e até o descarte, né? O descarte, a separação de resíduos lá dentro, para, né, o que dá para descartar numa caçamba, o que não dá. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso eu tenho certeza que muita gente não sabe. Eu vejo muita gente falando assim, uma pena, né? Joga tudo isso fora. Não joga fora, né? Tem um trabalho, né, por trás. Bem, primeiro eu acho que é bom a gente colocar para você, arquiteto, que participa ou que quer participar, exercite o desapego. Porque a gente vai passar ali 10 semanas vivenciando tudo aquilo, mostrando aqueles ambientes maravilhosos, mas eles serão desmontados. Então, a gente tem que tirar belas fotos, gravações, filmagens. E eu acho que esse é o espírito da Casa Cor. E aí você falou muito bem. Eu vi uma vez de um empresário falando exatamente o que você trouxe, Bruno. Nossa, tudo vira lixo, vocês vão jogar aquilo tudo fora, não vou participar de Casa Cor por conta disso. E assim, não é uma verdade. Não é uma verdade desde que Casa Cor nasceu. Por quê? Todos os ambientes, todo o recheio dos ambientes, o mobiliário, a iluminação, tudo isso vai retornar provavelmente para os donos que vão fazer venda desse material. Então nada disso vai ser jogado fora ou desperdiçado. E essa casca, né, o recheio, que é o piso que é assentado, os revestimentos de parede ou de teto, isso, desde 2016, nós fizemos um trabalho de centralização de resíduos. Imagina, você conviveu com Casa Cor, cada arquiteto antes, cada um levava a sua caçamba e não fazia triagem nenhuma. Então imagina que você tinha que ter 70 caçambas para que esses ambientes pudessem. E aí você já imagina a confusão que acontecia. Então a gente resolveu centralizar isso, criamos um sistema de condomínio, onde não só a gente explicava para esses operários, mas a gente também orientava a fazer a triagem desses resíduos. Tá. A gente começou a separar a madeira, do entulho, dos plásticos, do metal, dos orgânicos. Tudo isso começou a ser separado e a gente buscou ter receptores qualificados para poder esses materiais serem devidamente tratados. Que esse resíduo é tanto na montagem como na desmontagem, né? O grande volume está na desmontagem, mas desde a montagem a gente já começa esse trabalho. Tá. Então, hoje a gente destina esses resíduos triados para usinas, por exemplo, próximas até aqui no ABC em São Paulo, de entulho, por exemplo, onde os mesmos serão triturados e vão virar agregados para construção civil. Gesso também, que antes a gente não conseguia, hoje numa boa a gente consegue separar o gesso do papelão, principalmente do drywall, e dar o destino correto a cada um. E muitas vezes eles até voltam para a própria produção de outros produtos em gesso. O mesmo acontece com os metais, com os vidros, enfim, com tudo que é tirado de lá. Para você ter uma ideia, no ano passado nós fechamos o nosso índice de valorização de resíduos em 99,8%. Que legal. Foi inédito até para a gente, porque é um patamar que a gente não esperava superar. E eu estou falando de quê? De 1.000 toneladas de resíduos gerados numa edição como Casa Cor. É muita coisa. É muita coisa. Então eu estou falando que somente 0,22% vai para aterro sanitário, porque são os papéis de banheiro, são coisas que não têm reciclabilidade, ou que saem dos restaurantes sujos de sangue animal, cerâmicas quebradas, algumas coisas onde você não consegue encaixar.
até a tampinha de garrafa plástica que sai dos operadores de alimentos e bebidas, elas têm um destino. A gente reúne isso em torno de 40 quilos por edição e isso vai para uma ONG de castração de animais de rua, exatamente para que eles possam transformar isso legal. Em dinheiro. Então, assim, a gente busca criar essa rede de interesse exatamente para a gente poder ou dar o bom uso do produto ou gerar reciclagem dele. Vale eu falar uma questão também. A gente instala o piso de uma forma onde a gente facilita que eles sejam tirados. E tirados para quê? Para que eles sejam destinados para ONGs, destinados para pessoas que precisam... Para poder reaproveitar. Exatamente. E eu garanto com que o ciclo de vida do produto continue. Porque ele nasceu para ser piso, então ele continua sendo piso. Sim. E mesmo aqueles que são quebrados, a gente destina para outra ONG que trabalha com arte de rua, fazendo mosaico. A gente busca parceiros para dar uso a todo esse material de forma nobre. Eu até comentei sobre esse assunto, não é porque eu estou conversando aqui com você no podcast, mas eu presenciei isso, né? E eu queria dar os parabéns para Casa Cor, porque realmente eu já tinha ouvido algumas pessoas comentarem sobre isso, é tudo jogado fora, e eu só prova viva assim que eu vi exatamente isso que você está falando, né? Então, os móveis, a gente tem uma negociação lá com quem a gente pediu emprestado, ou alguns profissionais arcam deles, mas eles desmontaram e montaram até às vezes no próprio showroom, né? E na parte da execução de obras, realmente teve uma fiscalização bem pesada, rígida, em relação ao descarte. Eu lembro até do ano foi 2023, eu achei que a gente estava removendo o piso e algumas placas, algumas infelizmente quebram, outras a gente conseguiu tirar inteira. O pessoal estava saindo com as placas de porcelanato do ambiente, já tinha uma pessoa lá na porta e falou: isso daqui a gente pode aproveitar. A gente assinou um termo ali já na hora fazendo a doação, então é um trabalho bem legal. Eu particularmente naquele momento ali eu não tinha ideia que era, né, que vocês ficavam tão em cima assim. O ano passado teve uma pessoa que trabalhou comigo e ele fez ele na hora de separar, né, ele foi separando o entulho por fazendo a seleção, que era gesso, o que era, né, alvenaria, o que era cabo de elétrica, ele foi separando, e aí no último saco ele quis dar uma enganada, misturou ali, o pessoal pegou e falou: não pode separar, então, e aí ele ficou bravo. O pessoal tá treinado. Tá treinado, então assim, vocês fazem um trabalho ali bem, bem legal e é interessante saber que vão para outras pessoas, né? Sim. Pessoas que realmente precisam disso. Sim. Daí. Eu acho que vale a pena até a gente colocar, a gente tem uma grande parceria com o Instituto Fazendeando, da arquiteta Esther Carro, que eu acredito que muitos conheçam. Se não, procurem, porque é muito interessante o trabalho que ela faz. Ela fez 2023. Isso, ela também esteve lá conosco, mas a parceria com ela é muito interessante, porque boa parte desse material vai para lá, para ser distribuído dentro da comunidade do Jardim Colombo de uma forma exemplar, porque as pessoas levam aquele material para realmente quem precisa na casa. E o que a gente acha de mais bacana nisso é você trazer dignidade para aquelas pessoas, porque até as louças sanitárias da Casa Cor são levadas para lá, principalmente as que são usadas nos banheiros funcionais, para dar dignidade à moradia dessas pessoas, porque muitas vezes a pessoa não tem um banheiro. Então, assim, a gente entende que o bem que a gente faz ali é muito relevante, principalmente para nós que atuamos com moradia, né? Com o bem-estar do morar. Sim. Então, isso é importante para a gente fazer. É um dos pilares da nossa marca e a gente atua fortemente para que isso seja cumprido. Que legal. Bom, foi bom as pessoas terem conhecimento que tem esse trabalho por trás, né? E agora uma outra pergunta que eu
Eu acompanhei de algumas edições, mas seria bacana você explicar como que funciona, né? Como que é essa organização da divisão dos ambientes? Então, um profissional vai lá, ele vai fazer o ambiente 20, 21, 22. Vocês contratam um escritório de arquitetura que monta aquela planta. Como que é? Vocês dividem os ambientes quando os profissionais chegam para fazer o ambiente já tem uma... já está demarcado, né? Como que é essa... Nesses últimos anos eu fui bem envolvido nisso, então como arquiteto era uma resolução minha junto com os curadores. É óbvio que a gente fazia esse master plan, essa divisão de espaços baseado em análises do ano anterior, em informações de mercado, em visualizar se algum patrocinador queria um ambiente diferente, o tema do ano. Então a gente fazia uma avaliação de tudo o que estava acontecendo para que aquilo fosse refletido no master plan. Inclusive o tema do ano ele é um vetor muito forte para determinar como será a planta. Porque... Com certeza. Enfim, principalmente porque ele é uma diretriz para o que deve ser apresentado, para a gente definir alguns temas de ambientes. Então, enfim... Vocês definem um tema por ano. Isso, um tema por ano. Isso para todas as mostras de Casa Cor. Toda a rede, tá. Exatamente. Então, esse tema ele é definido certamente da mesma forma, baseado em um estudo profundo do que está acontecendo com a moradia, com o comportamento humano e como aquilo se reflete dentro dos ambientes construídos. Então, isso é a espinha dorsal para o que a gente faz e se reflete no master plan. Esse estudo é legal também as pessoas terem conhecimento, né? Porque às vezes vê lá um tema, acho que foi um processo, né? Você cria um tema. Não, tem um estudo e todo mundo que participa, né? Como eu participei, a gente é convidado, né? Para ver qual que é a apresentação desse tema. E nessa apresentação... os curadores eles explicam por que eles chegaram nesse tema, o que está acontecendo no mundo para ter chegado nesse tema, né? Às vezes chamam alguns convidados de fora, então é muito legal isso, né? Muito. É um trabalho bem árduo ali por trás para chegar no tema, né? Sim. Claro que o nosso tema ele costuma ter um resumo muito poético, mas ele tem o que você falou, ele tem toda uma base que foi fruto de muito estudo e muita análise para que a gente possa, digamos, levar para o arquiteto que interpretação ele pode tirar daquilo ali, de tudo que está acontecendo no mundo, como ele vai refletir aquilo nos espaços, como ele vai promover inspiração nas pessoas que vão visitar ali. Então eu acho que o tema do ano é semear sonhos, o que a gente tem para o ano de 2025. Eu acho interessantíssimo porque inclusive o local de Casa Cor São Paulo vai promover e nos ajudar em relação ao tema, porque promove uma conexão do que a gente imagina de futuro desejável para nós, para a humanidade, e promove uma conexão da natureza com a cidade. Então os parques são equipamentos perfeitos para isso, para essa reflexão. Promove também uma confluência de saberes. Então, assim, trazer o que é que tem de bom que acontece na arquitetura, que acontece nos povos, na miscigenação do Brasil, para que a gente possa unir dentro do que a gente faz. Então, nós temos aqui uma confluência de raças e de culturas muito grandes. Então, o que é que tem de bom de tudo isso para que a gente possa trazer para a arquitetura? Então, eu acho que é um tema extremamente propício, que eu espero que a gente tenha belas surpresas esse ano. E aí, só concluindo a ideia do Master Plan, como espinha dorsal, a gente faz com que o Master Plan reflita o que foi trazido nesse tema. E óbvio, a gente precisa não só atender o desejo do arquiteto e das marcas, mas a gente tem uma série de atendimentos relativos a
permitir a devida segurança ao visitante. Então eu preciso atender corpo de bombeiros, eu preciso atender a prefeitura, os órgãos de patrimônio, o próprio dono do imóvel. Então, acessibilidade, perfeito. A circulação de serviço daquilo ali, a logística de obra. Então a gente tenta no Masterplan equilibrar tudo isso. Tudo isso tem que ser pensado. É um grande projeto dentro do projeto. Você vê como o tema é importante, né? Ele reflete no Masterplan e aí depois ele acaba refletindo nos projetos dos profissionais também. Exatamente. A gente leva para o profissional ele entender um pouco do que você colocou, de como ele interpreta isso e como ele reflete no ambiente dele. Então, enfim... Já que a gente está falando dos projetos dos profissionais, vejo bastante gente perguntar, né? Como que funciona? Eu posso montar um projeto da minha cabeça? É eu que determino? Queria que você explicasse. Tem uma curadoria por trás, né? Que avalia tudo. Olha, vou olhar para a câmera, porque eu acho que se você é arquiteto e está ouvindo isso e nunca participou de Casa Cor, você vai ter um dos maiores desafios da sua vida. Por que eu digo isso, Bruno? Você pode ter o melhor ou o pior cliente, que é você mesmo. É verdade. Então você ali está numa situação onde você é a única pessoa que precisa se inspirar e realizar os seus desejos do melhor projeto que você possa fazer. Então, o seu cliente é você mesmo. Com isso, eu entendo que o desafio para os nossos curadores é muito mais de equilibrar o que o arquiteto traz, a interpretação que ele traz. Às vezes, uma dica sobre uma questão ou uma ajuda até de, por exemplo, será que esse estofado não ficaria melhor que aquele? Ou será que a iluminação aqui não poderia ficar melhor com isso ou com aquilo? Então, é um bate-papo também. Sim. Você já participou disso e sabe como é que funciona. Então, o arquiteto, quando ele traz o projeto dele, a gente tem duas análises. A gente tem essa análise curatorial, estética, de entendimento do projeto, e temos uma segunda análise, que é a análise técnica, que ela vai refletir exatamente as questões que eu levantei aqui antes. Tá. De acessibilidade, de cumprimento do que os bombeiros exigem, do cumprimento do que a prefeitura exige. Então, a gente fazer com que tudo aquilo aconteça, os órgãos de tombamento, com que tudo aconteça de uma forma bacana, desde a montagem até o evento. Então, às vezes, a gente precisa deslocar um móvel, porque o cadeirante não vai conseguir passar ali. Então, tudo isso a gente trata nessa fase de análise antes de liberar o profissional para iniciar a sua obra. E até uma análise porque assim, a gente não tem contato, a gente descobre o que os vizinhos vão fazer quase na inauguração, né? Sim. E vocês têm essa visão do contexto. Sim. Né? Então, às vezes também o projeto está interferindo em alguma coisa do vizinho. Aqui ele não vai fazer uma parede, aqui é vazado. Né? Então vai aparecer o fundo do seu armário para o vizinho. Então por isso que é importante ter essa análise, né, do projeto. Nessa fase é interessantíssimo isso também. É um jogo de xadrez, porque é um grande quebra-cabeça que a gente tem que fazer para, desde abrigar cada um de vocês, a entender quem vai ser vizinho de quem, o estilo que cada um vai trazer. Então, tudo isso também é pensado, inclusive, na hora da escolha dos profissionais. Tem uma sinergia, né? Isso, exatamente, para que a história seja contada de uma forma onde o visitante também compreenda, né? Mas enfim, como você falou. Mas a pessoa não pode fazer da cabeça dela, tem toda uma avaliação por trás. A gente precisa que tenha uma certa aderência. A liberdade ela é dada porque assim, é um evento de criatividade, né? Sim. Então eu acho que a liberdade ela precisa ser garantida para vocês, né? O estilo, né, de cada profissional. Exatamente, porque cada um vai levar ali o seu traço, como você faz a arquitetura, né? Então, eu acho que isso é muito respeitado. E algumas outras coisas são só melhorias, refinos ou adequação a normas e ações que a gente precisa ter. Tá, legal. E acho que para encerrar a pergunta de milhões aqui,
Eu acho que você pode falar pro Casa Cor São Paulo, porque as outras franquias, acho que cada uma tem uma gestão. Mas aquele profissional que deseja, né, um dia participar, eu sei que assim, ele não pode ir lá bater na porta e falar, eu quero participar, né? O que ele tem que fazer, né? Vocês analisam o escritório, se ele vai ter capacidade, como que é isso? Ele é convidado? Como que funciona para a pessoa que quer fazer Casa Cor hoje? Tá. Eu acho que existem algumas formas. Tá. É importante a gente colocar assim. Não existe um caminho. Somos bastante democráticos e a Casa Cor está aberta para todos, tá? Agora, o que é que acontece com São Paulo em especial? Nós temos sempre muito mais profissionais que querem fazer do que o número de ambientes que a gente tem a ofertar. Então, isso acontece em todas as nossas edições de São Paulo, que é onde eu posso comentar aqui com você. Então, o que é que a gente faz diante de uma situação como essa? Os nossos curadores agem de uma maneira onde eles possam, principalmente das pessoas novas, que para nós é importante que o jovem talento também se candidate, eles querem conhecer um pouco daquele profissional. Então, eles vão encontrar as redes sociais ou eles podem pedir ao profissional que encaminhe um portfólio, porque ele precisa conhecer aquela pessoa para entender se ela está no nível de maturidade para estar numa Casa Cor. A gente busca ter ali um público muito seleto, e mesmo jovens talentos que às vezes estão ainda iniciando sua vida profissional, tem gente muito boa. Sim. Muito boa. Então, para nós é interessantíssimo conhecer e dar oportunidade que uma Casa Cor promove no quesito visibilidade para esse profissional. Tem carreiras que são jogadas lá em cima em função disso, né? Com certeza. Vários exemplos, Sim. né? Pessoas que fizeram nome na Casa Cor. Sim, né? Nós temos pessoas assim que falo isso porque os nossos curadores comentam, mas pessoas que começaram na Casa Cor, como Alex Hanazaki, como João Armentano, como Roberto Migoto, são pessoas que criaram uma carreira, começaram muito Sim. jovens na Casa Cor, em ambientes até pequenos, e que hoje são os profissionais que são, né? E o que você comentou de analisar, né, se a pessoa talvez tenha um escritório ou tenha uma bagagem, porque realmente acho que qualquer mostra, né? Agora não falando só de Casa Cor, qualquer mostra, é tudo muito rápido, né? É uma coisa, sim. O processo de projeto é rápido, o processo de obra é rápido, né? A visitação é muito intensa, né? A gente tá falando mais ou menos de quantas pessoas ali por dia ali, não sei se é por dia, por mês que vocês fazem. Eu vou falar da última edição, que foi 2024, nós tivemos 130 mil visitantes. Nossa, é muita gente. É muita gente, em 10 semanas de visitação. Então é bastante gente. É tudo muito intenso, muito. né? E eu, falando agora por mim, eu tive que me ausentar um pouco do escritório, então eu tenho pessoas lá para me ajudar, que deram suporte no comercial, no projeto, para eu conseguir me dedicar e estar ali presente, né? Porque se você não conseguir estar ali, também aí tem uma perda muito grande. Eu diria que o contato com o público, os visitantes, eles ficam ansiosos por isso. E se o arquiteto estiver no ambiente, nossa, eles saem de lá realizados. Então, assim, esse contato com o público é importante. Eu diria que você tem uma boa equipe, como você comentou, e uma boa assessoria de imprensa. Sim, porque você precisa surfar nessa onda. Fundamental. Você tem que aproveitar esse período exatamente para que você faça contatos, conexões com marcas. E uma coisa que eu posso colocar, depois de uma Casa Cor, o mercado te visualiza de uma outra forma. Eu posso falar por isso. Muda bastante coisa. Tem uma questão de posicionamento no mercado, que é o que você está falando. Tiveram clientes. Sim. Por eu estar presente ali, eu recebi clientes do escritório. Captei clientes, né, que eram pessoas que estavam visitando. Mas é muito legal isso da visitação que você comentou, de
tem muitos estudantes, curiosos, e as pessoas adoram conversar ali, entender, porque é diferente de você passar por ali, ver o ambiente e passar ali e entender o que foi pensado ali em cada canto, né? E é isso que é o bacana, né? E é legal você ter esse tempo para você vivenciar esse período, sim, né? Você tirar frutos disso, né? Sim. Porque daí é o que vale a pena depois no final de tudo. Você olha para trás e você vê o quanto aquilo foi valioso, né? Aquele processo todo. Fico feliz por sua experiência ter sido boa, assim, viu? É o que a gente quer, o que a gente quer promover. Não só para os profissionais, mas também para as marcas participantes, entendeu? E pro visitante. Sim. Então, a gente entende o Casacô como essa grande plataforma de conexões do público com as marcas e com os profissionais de arquitetura. Sim, sim. Acho que é a confluência disso que faz com que esse sucesso seja tão longevo, né? E a dica que você deu da assessoria, eu acho primordial, principalmente quem for fazer talvez a primeira vez, sim, porque não sabe como que funciona, né? A minha assessoria ajudou muito, falou: Bruno, hoje é o dia da visita dos jornalistas, a gente tem que preparar esse material, tem que ter as fotos. Sim. Então, se não fosse eles, eu não teria desenvolvido tudo isso. Sim. Né? Vocês têm uma assessoria lá que também ajuda muito, né? Que tem direto televisão lá dentro, sim, jornalistas, mas é importante a gente ter a nossa. Exatamente. Né? Que daí casa, faz exatamente. Fecha. Porque muitas vezes essa imprensa que vai até lá, as televisões e tudo, às vezes eles vão com um foco específico, né? Então você tem que estar preparado também para aquilo. Às vezes eles dizem: olha, hoje eu só vou visitar jardins. Então a gente avisa todos os paisagistas. Sim. Dá uma olhada, olha como estão as suas plantas e tudo. Então, aproveitar isso e de vocês estarem prontos para aproveitar essa visibilidade é o que a gente também tenta promover para vocês. Legal. Bom, a gente encerrou o tempo. Eu queria te agradecer. Eu sei que você abandonou lá as obras, você está no meio do início do processo, mas eu queria te agradecer muito, que a Casa Cor Eu tenho um carinho especial por ter participado, né, de Casa Cor, mas assim, eu sou eu posso dizer nem profissional, porque eu acompanho o Casa Cor antes de eu entrar na faculdade. Esses dias eu fui para a casa dos meus pais, eu encontrei um DVD que eu tinha da Casa Cor de 2004. Então, em 2004 eu já ia, eu entrei na faculdade em 2005. Que bacana. Então, e desde 2004 até hoje, né, 2025, eu fui em todas as edições, não pulei nenhuma. Que bacana. Então, eu sempre fui um fã, né, e foi muito bom ter te recebido aqui, porque antes de eu ter feito Casa Cor, eu tinha várias dúvidas de como que funcionava, coisas que a gente falou aqui nesse bate-papo, que você explicou, como que é a obra, se tem uma curadoria que avalia. Eu sei porque agora eu participei, mas tem várias pessoas que me procuram. Semana passada eu fui num evento, tiveram 2 profissionais que assinaram para fazer esse ano, que vieram me procurar perguntando coisas que a gente falou aqui. Então acho que a gente tocou num assunto bem interessante, aí muitos profissionais têm curiosidade. E eu queria agradecer mais uma vez de você ter vindo aqui e ter compartilhado um pouco do seu conhecimento aí com a gente. Eu que tenho a agradecer. Para nós é sempre muito importante mostrar num evento, numa plataforma como o Casa Cor, o que está atrás das paredes, né? Desmistificar um pouco e mostrar que é uma plataforma que você, arquiteto, pode utilizar e colher belos frutos como o que você testemunhou aqui para a gente. Obrigado. Eu agradeço. Bom, encerramos mais um episódio de Arquitetura Corporativa pelo Clube Casa, patrocinador Ecofon. Espero vocês até o próximo. Até mais.